pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos fazer uma breve revisão do que consideramos esta semana. Vamos rever um pouquinho sobre notação científica, números quadrados perfeitos, raiz quadrada exata e raiz quadrada aproximada. Primeiro, notação científica. Um número está escrito em notação científica quando ele é expresso como um produto entre um número real e uma potência de base 10. Sendo que o número real, o módulo dele, deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Por exemplo, 2.500. Nós podemos escrever assim, como 2,5 vezes 10 elevado a 3. É como se a vírgula estivesse aqui, no último zero, e nós colocamos então entre 2 e o 5. Assim, esse número, o módulo dele, é maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Como eu desloquei a vírgula aqui 3 casas, eu faço vezes 10 elevado a 3. De modo semelhante, se eu tenho o número menos 38.000, eu posso escrevê-lo menos 3,8 vezes 10 elevado a 4. Aqui ele está expresso como notação científica. Veja que seria errado dizer que o primeiro número é maior ou igual a 1 e menor que 10, porque aqui menos 3,8 é menor que 1. Então, seria errado dizer que o primeiro número tem que ser maior que 1 e menor que 10, porque nesse caso eu tenho um número negativo. Então, o correto é dizer que o módulo do número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Sempre o primeiro número, o módulo dele, quer positivo, quer negativo, o módulo dele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Então, não seria correto dizer que o primeiro número tem que ser maior que 1 e menor que 10, porque se eu estou trabalhando com números negativos, o primeiro número vai ser menor do que 1. Mas é o módulo dele que tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, veja outros exemplos. 2.803. Então, eu coloco a vírgula depois do primeiro número significativo, vai ficar 2,803 vezes 10 elevado a 3, já que eu desloquei a vírgula 3 casas decimais. Eu considero como se estivesse aqui e passa para aqui. Nós podemos escrever qualquer número em notação científica. Por exemplo, 14. É como se a vírgula estivesse aqui, passou para aqui, entre 1 e o 4. Então vai ser 1,4 vezes 10 elevado a 1. Porque eu só desloquei a vírgula uma casa. Estava depois do 4 e ficou agora antes do 4. O número 8, por exemplo, eu posso escrever como 8,0 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual, isso aqui é igual a 1. Então, na verdade, eu estou multiplicando 8,0 vezes 1, que dá o próprio 8. E eu tenho aqui esse outro número, 0,0705. Então, eu desloco a vírgula até depois do primeiro algarismo significativo. Então, vai ficar entre o 7 e o 0. E agora eu multiplico por uma potência de 10. Como eu desloquei a vírgula 2 casas, então vai ficar vezes 10 elevado a menos 2. Quando o número expresso é um número que está entre 0 e 1, então o expoente do 10 passa a ficar negativo.
Veja que o fato dele ter um expoente negativo não significa que o número seja negativo. Significa que o número é pequeno. Quanto maior o módulo desse expoente negativo, significa que o número é bem pequenininho. É bem pequeno mesmo. Vamos então para o próximo ponto. Se eu tiver 0,00037, como eu posso expressar esse número em notação científica? Eu desloco a vírgula até o primeiro algarismo significativo, vai ficar 3,7. Quantas casas foram deslocadas? 1, 2, 3, 4. Então, vezes 10 elevado a menos 4. E nesse caso, 0,00107. Então, desloco a vírgula até o primeiro algarismo significativo. Vai ficar 1,07 vezes 10 a menos 3, porque eu desloquei a vírgula aqui 3 casas decimais. Os números em notação científica têm uma utilidade muito grande. Por exemplo, quando nós queremos expressar um valor muito alto, por exemplo, a distância de Marte ao Sol é de aproximadamente 228 milhões de quilômetros. Então, para expressar esse número em notação científica, ele se torna mais conciso a sua expressão. Não precisamos escrever tantos zeros. Então, pegamos a primeira parte do número, colocamos a vírgula depois do primeiro algarismo significativo. Observe que esse número aqui, 2,28, é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Vezes, então se analisarmos, é como se a vírgula estivesse aqui. Então deslocou 3, 6, 8 casas. Então vezes 10 elevado a 8. Veja um outro exemplo. Netuno encontra-se a cerca de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros do Sol. Então isso seria 4,5 vezes 1 bilhão. 1 bilhão é 10 elevado a 9. Mas nós podemos também raciocinar assim. É como se a vírgula estivesse aqui e passou para depois do primeiro algarismo significativo. Então ficou 4,5. O primeiro número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, como deslocamos a vírgula aqui 9 casas, então vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a 9. E veja esse outro número aqui, que representa a massa de um elétron. Temos aqui um número que tem 28 zeros. Então, trabalhar com esse número dessa forma pode se tornar complicado. Podemos esquecer um zero. Então, a forma melhor de expressar esse número em notação científica se torna muito mais conciso se usarmos essa forma. Isso aqui, então, deslocamos a vírgula daqui para aqui, depois do primeiro algarismo significativo. Veja que 9,11 é um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Como esse número é um número bem pequenininho, que está entre 0 e 1, então expressamos com o expoente negativo. O fato dele ter um expoente negativo, repetimos, não significa que ele seja negativo, é um número positivo. Mas ter expoente negativo significa que o valor dele é bem pequenininho. Pessoal, vejamos agora como nós podemos fazer multiplicação entre dois números que estão em notação científica. Por exemplo, se eu for multiplicar 3,2 vezes 10 elevado a 2, vezes 2,4 vezes 10 elevado a 5, então eu posso pegar 3,2 vezes 2,4, está aqui, e junto as potências de base 10, 10 a 2 e 10 a 5, está aqui. 3,2 vezes 2 a 4, vezes 2,4 dá 7,68. E 10 a 2 vezes 10 a 5 dá igual a 10 elevado a 7. Muito simples de fazer. Agora, atentem para um detalhe agora no item B. 5,7 vezes 10 a 3.
vezes 2,4 vezes 10 a 2. Então, utilizamos o mesmo processo, né? 5,7 vezes 2 a 4, colocamos aqui. E agrupamos as potências de base 10, 10 a 3 vezes 10 a 2. Quando multiplicamos 5,7 vezes 2 a 4, aparece 13,68. E 10 a 3 vezes 10 a 2 dá 10 elevado a 5. Porém, o detalhe aqui é que esse número não está expresso em notação científica, porque 13,68 é maior do que 10. E o primeiro número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda, para que ele fique 1,368. Ao fazer isso, é como se estivéssemos dividindo esse número por 10. Então, dividimos ele por 10 e multiplicamos ele por 10, para que o seu valor não se altere, vezes uma potência de 10, o que nos dá 1,368 vezes 10 elevado a 6. Veja mais esse exemplo. 4,1 vezes 10 a 5, vezes 3,6 vezes 10 a menos 8. Temos aqui então. Ao multiplicarmos 4,1 vezes 3,6 dá 14,76. E 10 a 5 vezes 10 a menos 8 dá 10 elevado a menos 3. Novamente, esse número aqui é maior do que 10. Então, o que fazemos? Dividimos ele por 10. Então, a vírgula corre uma casa para a esquerda, vai ficar 1,476 vezes 10. Esse número é o mesmo que esse daqui, 14,76. E aqui eu ainda tenho 10 a menos 3, que eu repito. Então, 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2. Assim, o resultado desse produto é 1,476 vezes 10 elevado a menos 2. Veja aqui alguns exemplos envolvendo a divisão. Divisão com números em notação científica. 9,42 vezes 10 elevado a 5, dividido por 1,2 vezes 10 a 2. Nós podemos agrupar dentro do parênteses 9,42 dividido por 1,2 e agrupamos as potências de 10. 10 a 5 dividido por 10 a 2 é 10 elevado a 5 menos 2. Ao efetuarmos essa divisão, o resultado é 7,85. E 10 vai ficar elevado a 3, que é 5 menos 2. Nós poderíamos fazer essa expressão reescrevendo ela na forma de fração. Essa divisão na forma de fração. 9,42 vezes 10 a 5, no numerador, dividido por 1,2 vezes 10 a 2 no denominador. Então, dividimos 9,42 por 1,2 dá 7,85. E 10 a 5 dividido por 10 a 2 dá 10 elevado a 3. De modo semelhante, no item D, 8,64 vezes 10 a menos 3, dividido por 3,2 vezes 10 a 6, se fizermos na forma de fração, dividimos 8,64 por 3,2 dá 2,7, e 10 a menos 3 dividido por 10 a 6 dá 10 elevado a menos 9, porque aqui vai ficar na divisão de potências o primeiro expoente, menos 3, menos o segundo, menos 6, o que vai nos dar menos 9. Vejamos agora a adição com notação científica. Se eu tiver esse número, 2,3 vezes 10 a 5, mais 4,1 vezes 10 a 5, como aqui o expoente é o mesmo, então eu posso colocar ele em evidência. 10 elevado a 5. E somo 2,3 mais 4,1, que dá 6,4 vezes 10 a 5. Veja que eu poderia escrever esse número, 2,3 vezes 10 a 5, em nossa notação normal.
isso aqui dá 230 mil. 4,1 vezes 10 a 5, isso aqui dá 410 mil. Então eu tenho 230 mil mais 410 mil, isso me dá 640 mil, que escrito em notação científica, a vírgula está aqui, corre 5 casas, vai ficar 6,4 vezes 10 elevado a 5. Veja mais um exemplo, 7,1 vezes 10 a 3, mais 5,8 vezes 10 a 3. O expoente é o mesmo. Então, eu deixo 10 elevado a 3 em evidência e somo 7,1 mais 5,8. Dá 12,9 vezes 10 a 3. Observe que agora esse número, o primeiro número, é maior do que 10. Então, eu divido ele por 10 e multiplico por 10. Ao dividir por 10, vai ficar 1,29 vezes 10 e vezes o 10 elevado a 3, que já estava aqui. Portanto, isso vai me dar 1,29 vezes 10 elevado a 4. Veja que se nós transformarmos esse número aqui, 7,1 vezes 10 a 3, vamos ter 7.100. E 5,8 vezes 10 a 3, vamos ter 5.800. Somando dá 12.900, que transformado em notação científica vai dar 1,29 vezes 10 elevado a 4. Mas, na hora de somarmos números que estão em notação científica, o que acontece se o expoente não for igual, se for diferente? Por exemplo, aqui eu tenho 2 e tenho 5. O que fazer nesses casos? Bem, nós vamos deixar a potência de 10, vamos levar do menor para o maior. Vamos deixar igual e vamos pegar o menor número e levar para o maior. Então eu reescrevo o maior, 2,3 vezes 10 elevado a 5, mais 7,1 vezes 10 a 2. Para que 10 a 2 chegue em 10 a 5, eu devo multiplicar por 10 elevado a 3. Então eu multiplico por 10 a 3, essa é a expressão original, mas para que ela continue com o mesmo valor, eu divido por 10 a 3. Então, o que eu tenho aqui agora? 7,1 dividido por 10 a 3. Isso vai me dar então, repito aqui, 2,3 vezes 10 a 5, repito aqui. E 7,1 dividido por 10 a 3, a vírgula aqui vai correr 3 casas para a esquerda, vai ficar 0,0071 vezes 10 a 2 vezes 10 a 3, 10 a 5. Agora eu já tenho o mesmo expoente. Eu somo 2,3 com 0,0071, somando aqui, posso completar aqui zeros. Então vai ficar 2,3071 vezes 10 elevado a 5. Nós poderíamos também fazer da seguinte forma. Transformamos esse número na nossa notação decimal normal, que costumamos usar, que ele equivale a 230 mil, e 7,1 vezes 10 a 2 é 710. Somando esses dois números, vamos ter 230.710, que transformado em notação científica dá 2,3071 vezes 10 elevado a 5, pois a vírgula estaria aqui e corre 5 casas. Portanto, vezes 10 elevado a 5. Veja mais um exemplo. 5,4 vezes 10 elevado a menos 4, mais 7,2 vezes 10 elevado a menos 2. Nesse caso também os expoentes são diferentes. Eu tenho aqui menos 2 e menos 4. Então eu devo pegar o menor e levar para o maior. Nesse caso o menor é menos 4.
Então, para que 10 a menos 4 se torne 10 a menos 2, eu devo multiplicá-lo por 10 elevado a 2. Então, eu pego essa expressão, multiplico por 10 a 2, e para que o valor dela não se altere, eu divido por 10 a 2. E o que temos, então? 5,4 dividido por 10 a 2, a vírgula vai correr 2 casas para a esquerda, se tornará 0,054. E 10 a menos 4 por 10 a 2 dá 10 a menos 2. Repito essa expressão, 7,2 vezes 10 a menos 2. E agora eu tenho o mesmo expoente. Então, coloco ele em evidência e somo 7,2 mais 0,054. Fazendo a soma aqui, vai me dar 7,254. E repito, vezes 10 a menos 2. Esse é o valor dessa soma em notação científica. Usando a nossa notação comum, 5,4 vezes 10 a menos 4, nesse caso aqui, esse número é esse. E 7,2 vezes 10 a menos 2 é esse. Somando eles, vamos ter esse número, 0,07254, que transformado em notação científica, a vírgula corre 2 casas para aqui, fica 7,254 vezes 10 a menos 2. Se tivermos uma subtração, o mesmo princípio usado na adição também se aplica na subtração. Os mesmos passos que fizemos, quero dizer. Então aqui, como o expoente é o mesmo, então eu posso fazer 6,4 menos 8,3 e deixo 10 a 3 em evidência. Isso me dá menos 1,9 vezes 10 elevado a 3. Vamos agora relembrar um pouquinho sobre números quadrados perfeitos. Número quadrado, em matemática, é um inteiro que pode ser escrito como quadrado de outro número inteiro. Então, por exemplo, 9. Ele pode ser escrito como 3 elevado a 2 ou ao quadrado. Então, 9 é um quadrado perfeito. 49 pode ser escrito como 7 elevado a 2, como o quadrado de 7. Então, 49 é um número quadrado perfeito. Então, todos esses números que temos aqui são números que são quadrados de outros números. Então, eles são números quadrados perfeitos. Ou podemos dizer ainda, se a raiz quadrada de um número inteiro for outro inteiro, então o primeiro é um número quadrado. Veja que se 9 é o quadrado de 3, significa que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. 16 é 4 ao quadrado, então 16 é a raiz quadrada de 16 é 4. Então, reformulando, 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. 16 é 4 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. 49 é 7 ao quadrado. Isso significa que a raiz quadrada de 49 é 7. 144 é o quadrado de 12. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, nós percebemos aqui uma relação. Se 12 ao quadrado dá 144, então significa que 12 é a raiz quadrada de 144. Então, de modo geral, se A ao quadrado, se A, um número positivo, ao quadrado dá igual a B, então significa que A é igual a raiz quadrada de B. Então, se 169 é o quadrado de 13, ou 13 ao quadrado, significa então que 13 é a raiz quadrada de 169. Nós podemos perceber também uma relação entre
uma visualização geométrica de números quadrados perfeitos. Por exemplo, 9. Aqui eu tenho 9 quadradinhos. A área desse quadrado é 9. Se aqui é um quadrado, os lados são iguais. Então, quando o número é um número quadrado perfeito, eu posso formar um quadrado com ele. Se eu tivesse, por exemplo, 9 quadradinhos, daria para formar um quadrado com ele. Veja que 3 ao quadrado é igual a 9. Se aqui é um quadrado, os lados são iguais, a área, um lado vezes o outro adjacente, e dá a área do quadrado, que é 9. Então, conforme já dissemos, se temos um quadrado e a área dele é 9, significa que o lado vai ser a raiz quadrada da área, ou seja, 3. Então, um lado de um quadrado representa a raiz quadrada da área do quadrado. Observe aqui, nesse outro quadrado, que temos aqui 16 quadradinhos. Formou um quadrado. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Então, a raiz quadrada representa o lado de um quadrado. A raiz quadrada representa o lado. A raiz quadrada da área representa o lado de um quadrado. Quando tiramos a raiz quadrada de um número, é como se aquele número fosse um quadrado e estivéssemos determinando o lado daquele quadrado. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um quadrado com 7 em cada lado. Então, 7 e aqui 7. 7 ao quadrado, a área aqui será 49. 49 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 49, 7. É o lado do quadrado. 7 é o lado do quadrado cuja área é 49. Mas veja que aqui nós temos 12. Nesse caso não é um quadrado. 12 não é um número quadrado perfeito. Aqui eu tenho 4 de um lado e 3 do outro. Os lados não são iguais. Isso não é um quadrado. Com 12 quadradinhos não dá para formar um quadrado, porque 12 não é um número quadrado perfeito. Assim, se eu for tirar a raiz quadrada de 12, eu não vou conseguir, no conjunto dos números naturais, um número que seja a raiz quadrada de 12, nem no conjunto dos números inteiros. E eu não vou nunca conseguir expressar isso como um número com um conjunto de casas decimais exatas, porque ele é um número irracional. Haverá um número aqui seguido de infinitas casas decimais, e todas desorganizadas. Então, não dá para tirar a raiz quadrada de 12 para expressá-la como número decimal de modo exato. Do mesmo jeito, 20. De um lado aqui eu tenho 5. Do outro lado aqui, 4. Não é um quadrado perfeito, os lados não são iguais, porque 20 não é um número quadrado perfeito. E a raiz quadrada de 20 também não vai dar um número, não vou poder expressá-lo com um número de casas decimais exatas. Agora, relembrando um pouquinho, a raiz quadrada é exata de números racionais. Se eu quiser, por exemplo, tirar a raiz quadrada de 28,09,
Eu sei que 28,09 é um número maior que 25 e menor que 36. Então a raiz dele será uma raiz maior que a raiz de 25 e menor que a raiz de 36. Ou seja, a raiz quadrada de 28,09 é um número maior que 5 e menor que 6. Está entre 5 e 6. Então eu posso fazer tentativas. Começo a trabalhar com 5,1 ao quadrado, dá 26,01. 5,2 ao quadrado, 27,04. 5,3 ao quadrado, 28,09. Cheguei no número. Então a raiz quadrada de 28,09 é igual a 5,3. E que dizer da raiz quadrada de 40? Bem, 40 é um número maior que 36 e menor que 49. Ele está entre esses dois números quadrados perfeitos. Então a raiz quadrada de 40 será maior que a raiz de 36 e menor que a raiz de 49. Assim, a raiz quadrada de 40 é maior que 6 e menor que 7. Eu começo então a trabalhar 6,1 ao quadrado, dá 37,21. 6,2 ao quadrado, 38,44. 6,3 ao quadrado, 39,69. Quando eu chego em 6,4 ao quadrado, dá 40,96. Já é maior. Já é um número que aqui é maior que 40. Fazendo aqui uma correção, tá como menor. Mas aqui é maior que 40. Então, como é maior que 40, como já passou de 40, então eu pego o anterior. A raiz quadrada de 40, então, será 6,3. Então, a raiz quadrada de 40, se for considerado apenas como um número inteiro, que poderia expressar a raiz quadrada de 40, é 6. É aproximadamente 6. A raiz quadrada de 40 com uma casa decimal apenas, então, é aproximadamente 6,3. Não é igual, é um número aproximado. E se eu quiser com duas casas decimais? Bem, como eu já cheguei aqui com uma casa 6,3, eu começo então a trabalhar com o mesmo processo. 6,31 ao quadrado, 6,32 ao quadrado, 6,33 ao quadrado. Quando eu passar, nesse caso aqui, passei de 40, isso aqui é maior, está escrito menor, mas é maior que 40. Então eu pego o anterior, 6,32. Assim, a raiz quadrada de 40 é aproximadamente, com duas casas decimais, 6,32. Se eu quisesse saber com três casas decimais, então eu começaria a fazer 6,321 e elevo ao quadrado. Se não der certo, eu pego 6,322 e sigo esse procedimento. E quando passar, quando der um valor maior que 40, então eu pego o valor anterior. Esperamos que essa revisão tenha sido útil para todos vocês. Desejo para todos bons estudos.